Diário Cast de hoje estamos recebendo o cartunista Edra. Seja bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, prazer é todo nosso. E a participação aqui também do jornalista José Horta. Obrigado, com o Edra aqui, saber mais sobre esse projeto, né, que ele foi até comunicado para a gente no início do ano e agora, como você diz, está vindo à luz, digamos assim. Verdade, é verdade. Exatamente. Segunda-feira tem lançamento aí novo, pessoal. Isso. Antes da gente entrar no lançamento mais propriamente dito, eu quero saber primeiro como começou essa relação com o Ziraldo, porque hoje a gente vai falar muito de Ziraldo aqui, gente. É verdade, né, Ziraldo, né? Uma graça de Deus completou os seus 90 anos, né? Uma carreira de sucesso repleto, produção profícua, né? E a minha ligação com o Ziraldo consistiu no seguinte: quando criança, eu sempre fui gostando de leitura, mas especificamente revistas e jornais, eu sempre gostei muito de ler jornais. Eu tinha um hábito de criança, que não era muito comum, de ir numa banca comprar jornal, com 9, 10 anos. Aquilo meus coleguinhas ficavam até meio assustados com a situação, né? Ir na banca comprar jornal. E eu sempre fui muito ávido a notícias, né? Sobretudo futebol também. E sendo, já tendo o dom do desenho, naturalmente, quando eu via as charts, as ilustrações, aquilo me chamava muita atenção. Então eu vi que naquilo ali um assunto interessante, porque não era só o desenho em si, tinha ali uma ideia, tinha um contexto, tinha uma mensagem, né? E para mim, que sempre muito tímido, aquilo para mim foi uma maneira de eu começar a me expressar, né? Nem que fosse para mim mesmo, porque, conforme eu disse, muito tímido, não muito confiante no seu desenho, naquela coisa que está fazendo, eu tinha vergonha de mostrar às pessoas, eu engavetava tudo. Mas aquilo foi... E com o passar do tempo, foi me ajudando a ter um conhecimento maior sobre aquele trabalho e começar a distinguir, né, um do outro, da qualidade, de estilos, né? Sim. Aí fui ficando mais atento a esse trabalho especificamente, né? Toda revista, tudo que vinha, esse material assim, eu procurava comprar ou pesquisar em biblioteca e tal. Foi quando eu deparei com um desenho do Ziraldo, sem saber que era de Caratinga. Quando eu peguei uma parte, eu vi o desenho dele, foi aquela onomatopeia, bum, na minha mente. Rapaz, aqueles traços fantásticos, né? As figuras para se soltar da página, né? Aquelas letras próprias, né? A própria onomatopeia, dando toda a expressividade das mãos, né? E as ideias. Então, realmente fiquei fascinado com aquele desenho. Foi uma paixão da primeira vez com o trabalho do Ziraldo. E naquele momento eu percebi que ele era único, entendeu? E isso foi constatar ao longo dos anos que ele está ano-luz em comparação à maioria dos seus pares, entendeu? Então eu fiquei sabendo que ele de Caratinga, pô. Porque na verdade eu já gostava muito, pra você ter ideia, do Quino. O Quino foi o primeiro desenho que me chamou, pô, esse cara é fogo, né? Me veio outra palavra, mas do fogo salvou. O fogo caracterizou bem. Começa com F também, né? Mas... Aí vem a Mafalda, aquilo, e a Laerte, que era a Laerte na época, né? E agora a Laerte, na revista Placar, e vinham uns carros, mas eu achei fantástico a Laerte, rapaz. Muito bom mesmo. Aí o Angeli. Então... Aí eu sendo Ziraldo, meu conterrâneo, eu fiquei assim, aí eu fui fazendo realmente o patamar do Ziraldo, realmente, né, muito... Então eu fui, e engraçado o seguinte, que por mais que eu acompanhe o Ziraldo, que venha como fã, como tudo, cada vez você vai surpreendendo com uma coisa, uma produção nova dele. Além de ser muito, é de qualidade. Interessante também o seguinte, ele se propôs a participar em outras atividades, né? E em todas elas ele teve um patamar de cima, ele não foi sempre mais um. Então é importante também o lado engajado do Ziraldo, não só o artista, como o cidadão. Sim. Né? Ele sempre atento às coisas que estavam acontecendo no país, né? E sempre estava atento, mesmo de fora, famoso do que estava acontecendo em Caratinga, tanto é que se criou muitas polêmicas em relação a ele vir aqui dar o palpite, dar o pitaco dele. Eu me recordo daquela situação do calçamento, né? Isso. O Brasil inteiro discutiu essa situação em Caratinga. É verdade. Ele falou até no Jô Soares. Justamente. E assim foi com o Corito, né?
Assim foi com a localidade da invasão da igrejinha, né, de São João, né? Quando o Geraldo vinha aqui, era certeza de festa E polêmica? e polêmica. Na volta ele já trazia, ele já ia com uma situação e mandava, eu estou fazendo uma pesquisa, ele voltava para o Rio e já sentava na maquininha dele, Olivetti lá, e textos quilométricos de 5, 6 laudas, sobre aquele ponto específico que ele achou que não devia ser. E assim foram sugestões que ele fez para Caratinga, né? Algumas foram viabilizadas em outros lugares, a outras, convenhamos, eram bastante lunáticas, né? Sim. Bem do Giraldo, tudo é muito exagerado. É o maior do mundo, é o mais bonito do mundo, é o mais feio do mundo, tudo é o maior, não tem 8 ou 80, é sempre o 80. É coisa de maluquinho isso, né? É coisa de maluquinho, né? Então, e ele foi se reciclando, renovando. Por exemplo, no ápice da charge, né? Ele fazia a charge da página editorial do Jornal do Brasil. É o principal jornal, né? Por muitos anos, o principal jornal do país. E ali era toda uma influência, né? de uma geração. E ele na principal parte do jornal e com desenho, né? Não precisa dizer que a expressão do desenho, a força da mensagem visual é grande, muito impactante. Sim. Aí depois veio o Pasquim. Então, ele fez tantas atividades que se for falar que agora um programa não vai dar, né? Foi cartaz de cinema, entrou na literatura infantil com Flix, já começou com um livro, né, estrondoso, sem depois chegar no Maluquinho, que é um fenômeno da literatura, fenômeno de venda, fenômeno de tudo, né? Então deu uma reviravolta, o cartunista... É um livro que transcende de geração em geração. Que ele não precisa, como se diz, uma adaptação para... Não, é de geração em geração que ele livro encaixa. É verdade. E isso é o grande ganho também do Ziraldo, o seguinte, ele o trabalho dele atinge todas as faixas etárias e vem renovando de geração em geração. Por muitas vezes você pode observar na fila de autógrafos do Ziraldo, você via de criancinha, aquelas bem maluquinhas, agitadinhas, até tal, o senhor, né? até aquele cabelinho branco na fila lá, todo mundo ávido a querer ver a obra do Ziraldo. E outra coisa, até pelo momento que o Brasil passa, o Pasquim, diante da turbulência, o pessoal usar a ironia, a sátira, né? E é uma coisa que sempre chama atenção. Isso. Entendeu? Usar a ironia, a sátira diante do momento turbulento. Isso até, como se diz, fez escola no mundo. Foi. Por exemplo, no Chile, quando teve uma eleição, uma questão lá, para o pessoal dizer sim ou não, aí o marqueteiro, né, chegou com essa ideia justamente de satirizar a coisa que o Pinochet tinha feito. Falou assim, a gente sabe que ele perseguiu pessoas, né? Sabe, vamos levar para o outro lado, entendeu? Satirizar para o povo ver o quanto é ridículo esse tipo de governo. A vez está ali, você não percebe. Ele tem até mais um dos desenhos clássicos dele, né? Ele com o lápis furado assim, nas costas, ele só dói quando eu rio, né? Sim, verdade. Verdade. Então é isso. Então, Ziraldo realmente então, a expressão, quando se fala gênio, quando se fala gênio do Ziraldo, não tem nenhum exagero nessa expressão, né? E ele, assim, é natural que algum ou outro não percebe essa grandeza do Ziraldo, porque realmente não acompanhou o seu trabalho da tamanha extensão, porque realmente o Ziraldo ele foi inovador, ele foi à frente do seu tempo em todas as atividades que ele atuou. E em Caratinga foram se criando referências ao Ziraldo, né? Desde o primeiro salão de humor até a Casa Ziraldo. Isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não conhecia o Ziraldo em nenhuma esquina de Caratinga. Foi até difícil o acesso a ele, né? Pela própria situação e pela minha timidez, porque hoje é a internet, o celular, tá tudo mais fácil, né? Então, até chegar no Ziraldo foi um caminho longo. E eu, apesar de toda a admiração do Ziraldo, geralmente da grandeza dele, eu percebendo aquilo, eu vi que foi bom para mim, porque eu vi que eu resolvi literalmente traçar o meu próprio caminho. Sim. Né? E sem nenhuma interferência dele, nem de
de um apoio, vamos dizer assim. Digamos, um apadrinhamento, né? Apadrinhamento. Vamos indicar esse chargista que é muito bom, né? E nem de estilo. Sim, também. é verdade. Por mais que você admire, o seu traço é completamente diferente. Exatamente. Então eu consegui ter. Aí eu consegui me tornar um cartunista profissional sem conhecer o Ziraldo. Sim. Né? Na verdade, eu conheci quando fui adolescente, bem rapazinho, quando no aniversário dos 70 anos do pai dele em Caratinga. Aí fez uma festa muito bacana em Caratinga, foi na Praça Getúlio Vargas, fez um palco lá e tal. E aí a minha mãe me acompanhou para me conhecer, né? A minha mãe sempre esteja me amparando, né? O garotinho tímido ali, rapaz, meu coração batia forte, né? Mas faltava... E ela que impulsionava. Então me dava, vou lá de amparo, né? Aí quando ele me conheceu, ele estava até ao lado do saudoso Humberto Luiz. Sim. Aí minha mãe falou, ô Ziraldo, que é meu filho, ele gosta muito de desenho, ele faz os trabalhos não comparando, mas de certeza. Aí ele olhou para minha cara assim, ué, bacana, ele tem uma cara de inteligente, mas eu tenho que ver o trabalho dele. Sim. Eu já não tenho... Eu não tenho vírgula. Então, tá bom, eu estou amanhã no Hotel Suíço, na rua, Hotel dos Viajantes. Sim, É no Hotel Suíço, na Rua dos Viajantes, que hoje é o doutor José de Paula Maciel. E assim foi, no dia seguinte eu estava lá, fiquei umas 2 horas esperando, porque o artista, fera, aquela coisa da tarde, né? A criança ansiosa, o rapaz foi cedinho. Aí quando ele saiu com ele, o Aguinaldo Timóteo, a Mília Batucada, que era cantora da época lá. Sim. Da Gran Ordem Carvenista, né? Participa aquele álbum do Raul. Aí eu mostrei o trabalho para ele, fui folheando, com calma, com atenção. A doutor Fabinho também foi receber, o prefeito da época. Ô, minha joia! Aí fui olhando meu trabalho assim, tudo platificado, que aquele desenho que eu não mostrava para ninguém, mostrou logo para quem, né? Então, aí, e foi olhando, aí ele achou interessante um desenho que eu pintei no vegetal. Ele falou assim, como é que você conseguiu pintar vegetal sem enrugar? Eu pintei do verso aí, olha, achou que interessante, né? Aí foi bacana e tal. Aí eu falei o seguinte, ó, na medida que foi passando, eu falei para mim o seguinte, você tem parentes no Rio de Janeiro? Eu falei, não. Você tem outra profissão sem ser essa? Não, estou começando agora. Não, porque viver disso é difícil. Ele me dizia o seguinte, para ir para o Rio de Janeiro. Eu tinha que ter. Mais, né? Eu mesmo comecei na outra profissão. Tem pessoas que vão lá trabalhar de bancada até poder. E realmente eu percebi que ao longo. Aquilo para mim foi muito desanimador, porque eu não tinha nenhum parâmetro da situação, né? Então aqui foi um choque. Pô, não vou poder viver da coisa que eu gosto, caramba, né? Mas eu fui ver na prática realmente, né? Mas aí eu trabalhei de desenho arquitetônico, do computador Tom Nelson na época, que me deu bastante noção de perspectiva, de ângulo, né, de luz, então foi interessante. E assim fui para Brasília sonhando ser cartunista, para procurar um jornal, né? E nisso aí, para começar, o número de ilustradores, cartunistas do jornal é muito limitado. Era o chargista da página editorial, 1 ou 2. Então, aquele chargista da página editorial só quando morria, porque 30, 40 anos ali, né? Então, realmente o mercado muito restrito. Então, para me começar, para me entrar numa redação, aí eu consegui, para ter uma graninha, para poder sobreviver realmente, eu aprendi a diagramação. Eu fui diagramar. E comecei a fazer ilustração na página esportiva no Correio Brasiliense, quer dizer, um dos maiores jornais do país. Né? Então, já comecei logo na grande imprensa. Então, já foi uma coisa bacana. Então, eu fiz a minha carreira. Mas respondendo, então, a pergunta da Noemi, eu tinha um sonho de fazer um salão de humor, né, em Caratinga, mas eu estava em Brasília, bem na minha efervescência profissional lá, me deu toda uma base profissional, graças a Deus, em Brasília. Tentei fazer lá e não consegui. Aí quando foi o Ziraldo lançou um livro lá, em Brasília, eu pedi a repórter para acompanhar aquela matéria, justamente só com o intuito de poder... Sim, já fomentar isso, né? Eu só tinha contato com o Ziraldo, então, lá atrás, em 77. Então, eu fui contar agora profissional com ele. E foi quando ele lançou o Vitor Grandin. Primeiro e único romance que ele lançou, né? Aí, entrei na fila quilométrica. Chegou na hora lá, e foi mandar um troço. Aí, qual o seu nome? Tal. Nós somos um papelzinho, levar o papelzinho. Você é de onde?
Aí eu falei, Caratinga. Caratinga. Quicou a bola, né? Ah, você é de Caratinga? Aí tem aquela tradicional pergunta, né? Você é de qual família? Sim. Eu não tenho nenhuma origem de Caratinga, entendeu? Só eu que sou de Caratinga. Sim. Meus pais, meus irmãos são todos de Carangola. Sou eu que nasci. Aqui em Caratinga não tem primo, não tem tio, não tem nada. Só eu. Então não tinha nenhuma referência de família. Então fui falando, expliquei mais ou menos a situação para ele. Aí deu autógrafo, falei, senhor Geraldo, eu estou com a ideia de fazer um salão de humor. Tal. E salão de humor já tinha sido selecionado aos 18 anos no Salão de Piracicaba, o maior salão do mundo. Sim, e tudo foi me dando bagagem, né? Mas eu nunca tinha ido a um salão pessoalmente. E queria fazer um salão aqui em Caratinga sem nunca ter ido um pessoalmente. Não tinha a menor ideia estrutural desse evento, mas já sonhava com aquilo. E falei com ele que queria dar o nome ao Troféu Ziraldo e tal. Aí ele falou, então eu vou te dar meu telefone, você me liga. Aí você me... Olha bem, cara. Você me liga por volta de 2, 3 horas da manhã. Então tinha que... Isso é sério, Porque realmente era o horário dele. E o infeliz aqui ficava sem dormir, rapaz, 2, 3 horas da manhã para ligar, e ligar com medo. Ligar assim, pô, esse cara tá me tirando. Vai que falou isso, ligar mesmo. Vou ligar, porque o outro da linha vai me... Aí, pô, daí foi falando e tal, e aí eu falando sobre o salão. Porque eu segui, aí quando eu voltei para Caratinga, ainda mais você já profissional dentro da área, aí você vai aguçando a importância do Ziraldo, né? E eu vendo outras pessoas também, Ziraldo é aquilo, né, e tal. Aí quando eu vou, cara, me incomodava, sempre me incomodou não ter uma homenagem, até então não tinha uma homenagem à altura, né, do que ele representava a Caratinga. Então aquilo, aí eu conciliando a homenagem, mas também um propósito de ter um espaço cultural, né? Para Caratinga existe um paradoxo, ele não tem um apoio, assim, vamos dizer, legítimo, mas tem uma produção muito boa. Sim. Sempre tem, né, pessoas surgindo com algum trabalho. Então eu pensei no espaço cultural que a princípio nem pensasse que chamasse assim, a Casa Ziraldo de Cultura, seria espaço cultural Ziraldo, tipo assim. Mas então o primeiro projeto que veio, que para mim eu considero que é a primeira homenagem significativa para o Ziraldo, foi o Salão de Humor, com o Troféu Ziraldo, e ele como um homenageado perene. E depois instituiu o Troféu Pererê. E foi se passando os anos, enquanto fui fazendo o Salão de Humor, enquanto fui fazendo outros trabalhos, a ideia, a intenção de fazer esse espaço cultural foi seguindo. E lá se foram uns 10 anos, ou mais, né? Então foi quando consegui, no governo do João Bosco, o espaço da Casa Ziraldo. Ia ser no outro local, mas eu mandei um projeto para o Banco Itaú. Todo mundo achava aquela coisa, não adianta tentar, que a imobiliária já tentou, a Universidade X já tentou, e aquele espaço ficou um espaço nobre da cidade, um tempão fechado, visualmente feio, né? Dá má impressão. E todo mundo colocando os obstáculos, falando e tudo, mas eu quero tentar, né? E eu sempre achei que, além da homenagem, o fator do nome do Ziraldo abre portas. Abre porta, tem um peso, né? Na terra, sim, exatamente. E também, para quando a homenagem é extensiva a todos os escritores, a todos os artistas, aquilo, algumas pessoas falam, não quero pegar, você vai pegar carona no Ziraldo, você vai pegar carona na Ferrari, né? É verdade. Então vamos, convenhamos, né? Então, aí começou aquela polêmica, coisa de interior de Caratinga, aquela polêmica, que o Aguinaldo é mais importante, fala mais de Caratinga. Então, primeiro que o Ziraldo foi o primeiro. Segundo, que culturalmente a obra do Ziraldo é mais expansiva. Sim. E a demonstração de amor do Ziraldo em relação ao Aguinaldo são idênticos. Inclusive o Ziraldo apadrinhou o Aguinaldo. Interessante que a primeira coisa que o Aguinaldo Timóteo falou na inauguração da Casa Ziraldo, que também foi homenageado no 10º Salão, foi: agradeço ao Ziraldo a minha carreira artística, porque quando eu procurei, ele ali já deu o certificado de tudo que eu estava falando, e tentando explicar para alguma pessoa ou outra que não entendia aquela coisa, porque tinha que ter o nome de um, né? Tem nome de Ziraldo, mas todos estavam homenageados ali. Todos estavam homenageados. Até ali, se vê a fachada, justamente. Tem Rui Castro, tem Leitão, todos. Agora, a ligação das pessoas, ou não, com a cidade, isso é de cunho pessoal. O importante é o trabalho dele, o que ele representa para Caratinga.
que se às vezes não é orgulho para algum de nós aqui de Caratinga, para as pessoas de fora é uma coisa fantástica. Pô, Caratinga, uma cidade não pode de Caratinga. Tem o Ziraldo, Aguinaldo Timóteo, Miriam Leitão e Rui Castro, não é para qualquer cidade não, né? E são pessoas realmente de ponta, né? Então, foi então que se fundou a Casa Ziraldo, que aí então, nesse intervalo de tempo, foi se criado também, né, no governo do Hernani, o Menino Maluquinho, que eu achei que foi um grande achado, foi uma coisa fantástica. Inclusive, né? você pode observar que todos os dias pessoas param ali Toda para fazer hora. foto. É só parar, é só passar ali, o tempo que passar. Então, é uma... Cartão postal mesmo. Desculpa a gente falar, né? E numa piada pronta, né? O menino maluquinho tem problema na cabeça. Coitado, tá aqui perdendo virou a tanta cabeça. manchete, Sim, aqui virou manchete do Brasil inteiro. Caratinga acompanha. Então é o seguinte, é uma homenagem muito bacana, muito expressiva para o Ziraldo, merecidíssima por ele, pelo próprio personagem. Sim. Mas eu te falo uma coisa, quem sai mais ganhando com isso do que o próprio Ziraldo é a cidade. É de Caratinga. A cidade. Essa ligação, essa possibilidade de pessoa parar ali para tirar uma foto, dependendo do horário, ele para dormir, ele para almoçar, né? E está sempre de onde você é? Caratinga. E tá no caminho, ele tá sempre na BR. E outra coisa, você percebe que foi no dia 24 de outubro, né? A imprensa toda no Brasil falou do aniversário de Ziraldo, de 90 anos. Logicamente falava Caratinga e sempre a imagem do menino maluquinho sendo mostrada. Isso é fatal. Isso é muito importante, muito bacana. Vários canais de TV, impresso também, você viu o Brasil inteiro reverenciando os 90 anos e, logicamente, Caratinga aparecendo. Isso é muito bacana. E realmente é um motivo de muito orgulho. Então, e agora, com o advento dos 90 anos, o que acontece? É bom explicar antes de chegar no próprio livro. Então, essa relação que eu tinha com o Ziraldo, de aquele fã tímido, porque hoje, para falar isso para pessoas, acho que pode ser uma coisa exagerada. Mas não. Primeiro, pela minha condição mesmo de tímido, porque hoje realmente, por mais tímido você for, você está no Instagram da pessoa, você fala alguma coisa. As pessoas lançam. Mais acesso, né? Mas a acessibilidade é muito grande, né? Então, é tudo mais simples. Então, depois me tornar profissional, né? Com aquele peso que, na verdade, desde cedo eu tirei esse peso. Esse peso não carregar para mim de jeito nenhum. Ziraldo é Ziraldo. Não quero esse fardo das minhas costas, não. E numa ocasião, quando eu fui encontrar com a minha mãe, ela trabalhava na Superintendência de Ensino, eu fui com meu pai, tinha que ir lá no final do expediente buscar a minha mãe. Aí eu fui contar, o meu desenho eu estava destacando aquilo, alguma coisa que fazia. Aí ele falou assim, isso aí vai ser o futuro Ziraldo. Aí eu falei, não, vou ser o futuro Éder. Verdade. Então, porque você vai ser jogador de futebol, nasceu na cidade do Pelé, que a comparação... Não dá. Não dá, né? Então, e assim foi, eu segui minha carreira, e eu segui minha carreira até perdi um pouco aqui na minha trajetória. Eu fui e voltei várias vezes. Essas mas andanças... até agora tinha perdido o caminho. Mas nessas andanças, né? Você falando sobre a relevância do Ziraldo, seu contato com ele, né? Isso. Para chegar também nas obras que você já fez também, homenageando o Ziraldo. Inclusive teve várias. Né, vale destacar que não é o primeiro trabalho que você faz. Né? Salve, Zé Otto, é isso mesmo. Me colocou no trilho de novo. No trilho da viagem. Então, o que acontece? Quando ele veio... Quando eu fui fazer o primeiro salão de humor, eu fui na casa dele. Olha bem, fui lá na casa do Ziraldo. Aí cheguei lá, ele estava com aquela broncazinha de que nunca mais ia voltar em Caratinga. Aí, bem coisas ziraldianas, né? Aí mostrei o cartaz para ele, já estava pronto, o salão todo. Então, eu queria ter essa honra da sua presença lá, tirou uma foto e tudo. Até na foto, que alguém vai perceber no livro, que ele está com cara de poucos amigos. Então, mas ele pegou o desenho. E saiu na capa do diário, esse desenho. A notícia também saiu na capa do diário. Ziraldo vem aí, tal. Aí quando passou o evento, Ziraldo não veio. Isso me reporta um pouco aquela do Tim Maia. É isso que eu ia falar, o Tim Maia, né? O Tim Maia nunca começou a dar furo, né? Em vários shows. Aí lá em Brasília, ele foi no show lá em Brasília, aí a manchete do Correio Brasileiro foi, ele veio.
Tim Maia nunca ia. Então foi aquela manchete. No convite veio presença do Giraldo. Sim, não. Tá Eu, tudo eu fiquei assim, meio, né? Bem chateado, Baixa a digamos assim, frustraçãozinha, né? assim, De cara, né? De cara, como anuncia uma coisa dessa, a presença do Ziraldo, justamente Quero ele, não me né? ver, né? Foi em 98, foi na festa dos 150 anos de Caratinga, né? Uma coisa bem bacana. Mas aí se passaram o primeiro salão, veio o segundo. Aí eu queria que fizesse o cartaz desde o primeiro, mas a tal da inibição, a tal. Aí no terceiro tentei e ele fez. Fez o terceiro, eu fiquei com receio de pedir o quarto. Passou o quarto, passou o quinto, no sexto eu voltei a pedir. Aí no sexto, o que acontece? O Salão de Humor começou grande em termos de participantes, em termos de qualidade de trabalho, em termos de artistas que não participavam mais do salão, mas vão mandar o trabalho por quê? Salão de Humor na terra do Ziraldo, né? E então era na UNEC, naquele ginásio. Sim. Um espaço muito bonito, muito bacana, né? Que agradeço imensamente a UNEC, desde o primeiro momento, apoiou a ideia, comprou e ofereceu aquele espaço fantástico. Mas é um espaço, por exemplo, que inibe às vezes as pessoas entrarem, e como é uma coisa nova, a pessoa passava na calçada, está lá no fundo. Lá no fundo, sim. Então o Salão de Humor popularizou mesmo quando eu coloquei na Praça Cesário Alvim. Foi o primeiro evento realizado na Praça Cesário Alvim. Mais uma inovação, né? E com aquela tenda, aí sim, aí popularizou o evento, porque era bacana quando você via passar de dia lá, as pessoas... Mais contato, né? Mais contato, interagir, né? É. Você via as pessoas vindo da oficina, com a sua roupa de graça, vestido, parado, sentindo à vontade de estar vendo lá, carrinho de picolé passando, um cachorrinho. Popularizou geral. Aí as pessoas viram, e exatamente nesse evento, e apesar de ser na praça, apesar de toda essa acessibilidade, é todo carpetado, com luz, com cortina, era pomposo, né? Mas dava acessibilidade. A hora do almoço, aproveitava o almoço, né? Então, foi quando o Ziraldo veio. Foi no sexto salão com o cartaz dele. Ele ficou simplesmente maravilhado. E o Ziraldo, igual eu te falei, não tem meio termo, não. Você vai estar... Então, mas ele já havia escutado sobre o evento, em todas as ocasiões que ele estava participando. Ô Ziraldo, e o Salão de Caratinga? Já estava vindo falar muito, inclusive na China. Quando ele foi numa festa na China, um amigo meu, Edra, eu estava com o Ziraldo na China, o pessoal perguntando sobre o Salão de Humor, e ele ficou achando legal aquela situação. Então ele veio, gostou muito. Aí daí eu fiz proposta de... Eu tinha algumas outras ideias. Foi quando eu propus fazer o Ninguém Segura Caratinga, um livro em cima de uma crônica que ele fez de bastante sucesso na época no Pasquim e no almanaque dele. Peguei o gancho do nome e convidei todos os desenhistas da cidade para fazer um livro, e inclusive o livro foi uma homenagem ao Wagner, que é um cartunista que foi morto nos porões da ditadura. Depois eu lancei um livro, Uma Dose de Humor Mineiro, reunindo na ocasião os 12 principais cartunistas mineiros. E eu fiz a dose, porque a dose, a cachaçinha é uma coisa peculiar do mineiro, né? E a dose, em vez de ser dose, veio 12, né? 12 é com Z. Então, os dois trabalhos, ele ficou maravilhado. Vale ressaltar também, gente, que eu pulei uma estação anterior, que foi bem primeiro que o próprio salão, que eu fiz um livro, mandei uns desenhos para ele, pedindo um prefácio. Então, na ligação, eu falei que, Ziraldo, estou te mandando, mas se você não agradar, você não precisa elogiar, não. Eu falei, não vou elogiar, não. Se não agradar, não vou elogiar, não. Só vou te apresentar, que se vira para lá, né? Mas recebi no dia do meu aniversário, 21 de janeiro, um fax, né? E um prefácio muito bacana. E eu lancei esse livro justamente no primeiro salão de humor de Caratinga. Então, depois, ao passar dos anos, quando ele fez 85 anos, eu lancei para Melhoramentos o livro Giraldo Almerto com Carinho. Né? 85 cartunistas. Foi de repercussão nacional, um livro muito bonito, muito rico, que traz a vida... Faustão anunciando, né? A vida e obra dele. Né? Então, inclusive, os outros livros que eu lancei também, o Ninguém Segura o Caratinga, ele gostou tanto que ele falou na Leda Nagli, a Mauri Júnior e no Jô Soares. Os programas maiores da audiência da época, né? Sim, você. É isso. E agora a gente chega, Ziraldo, um gênio de Caratinga, com muitos convidados aí. A gente quer saber como é que foi aí essa organização. Muita gente aqui, né? Muita gente. É interessante que eu tenho fascínio de fazer trabalho que reúne pessoas, reúne ideias, né? Mas
Cada vez que eu estou no meio do caminho, dá vontade de desistir. É, porque até esperar... É uma coisa de retalho e cada tecido, um pega a costura, outro não pega. E você aglutinar aquelas pessoas, cada um tem seu tempo, cada um tem seu modo, né? E você tem que estar ali, né? Você fica até meio... como dizer assim... Eu até perdi o termo aqui. Cada um você tem que lidar de uma forma, né? De modo encaixando na característica de cada um. E dá uma trabalheira danada. Resumindo, né? Resumindo isso. Dá muito trabalho, dá né? Muito. Resumindo, né? E além do que eu ia ter que pesquisar e inserir para... né? Mas o resultado, aí sim, agora com o Filipão, é uma satisfação imensa, que chega assim, tipo, valeu a pena. Né? Então é por isso que eu como todas as vezes eu sobrevivi, e a sensação de sobrevivência é muito boa. E de conquista. Sim, né? sim. O sabor da conquista, ainda mais quando é difícil, ela é muito gratificante. Então, e sempre com fé, com oração em Deus, sempre pautei minha vida na força de Deus e na minha fé, e assim tem sido. Então agora eu reuni um grupo seleto de pessoas, e um grupo seleto no seguinte sentido, são fãs, admiradores, conterrâneos, né, e amigos. Sim. Cada um tem sua história. É um livro, é uma forma de homenagem em forma de livro. Acho que uma forma mais expressiva, mais que identifique com o Ziraldo, né, e em forma de textos, né. Então, é uma demonstração de afeto, carinho, respeito e admiração para o Ziraldo. É um certificado dessa circunstância e nesse momento oportuno. Eu, como conterrâneo, da mesma profissão, parceiro, que conseguiu o status de amigo, eu não poderia deixar passar em branco essa oportunidade. Como também não posso deixar de passar a oportunidade de agradecer a todos aqueles que participaram, né? Que foi um livro colaborativo, sem os quais não seria possível né? fazer esse livro. Então agradeço muito o apoio, foi fundamental e, sobretudo, pelo conteúdo, né? Foi muito bacana cada um falar sua experiência. Uma história. É emocionante, cada um dando a sua visão, o seu, né? Porque seria muita pretensão minha só eu falar disso tudo. Então reuniu essas pessoas, né? Isso. Então, eu estou muito feliz com esse resultado e agora na expectativa e na alegria do lançamento do livro. Que vai ser agora dia... O interessante é que cada um fala de um determinado aspecto que ele admira no Ziraldo, né? Qual a ligação... É o personagem, né? É a atuação dele como político, né? Como cidadão, né? Os vários lados, né? Como... tem um lado muito afetuoso do Ziraldo, né? Tem pessoas que conviveram com ele, então... Tem realmente essa paixão que tem incondicional, que realmente, conforme eu sou fã incondicional do Ziraldo, eu percebo nele uma admiração incondicional também por Caratinga. Ele realmente gosta e tem muito orgulho de ser de Caratinga. Então, eu acho que é um casamento perfeito, ainda mais se tratando que vai ser o lançamento também, vai ser na Casa Ziraldo de Cultura, que agora, dia 27 de novembro, completa 13 anos de fundação. Né? Então, na esperança, na torcida que a casa, o espaço retome realmente para a qual eu sempre batalhei e lutei, né? Pela diversidade dos acontecimentos, para enaltecimento e espaço para todas as atividades culturais. Não que a que tenha lá não seja uma coisa cultural, não seja artística, mas não pode haver um monopólio. Tem que ter uma diversidade, todos têm um direito. Né? E quando eu estava à frente da Casa Ziraldo, todas as vezes que me procuraram, por nenhum momento foi negado. E por várias vezes foi cedido. Mas o importante é que alguém quer lançar um livro, alguém quer fazer exposição de pintura, alguém quer fazer... Então tem que ter outros... Muitos talentos na cidade. Né? E sabe o interessante também na Casa Ziraldo que tinha? Exposição das escolas. Olha que interessante. Quando você faz a exposição dos alunos na escola, quem vai ver os desenhos? Os próprios pais. Que ia ver o desenho do seu menino em casa. Muito restrito. Né? Muito restrito. Quando você coloca lá, aí a criança se sente realmente um artista. Porque o vizinho vai ver, uma pessoa que não conhece vai ver. Eu vi o desenho do seu menino lá. Então, isso também tem que ter essa troca, tem que ter essa flexibilidade, né? E eu estou na esperança. Agora, com o advento desse lançamento, né, através do Dedéu, né, que está no Departamento de Cultura, tem demonstrado uma pessoa, um parceiro, sempre solícito nas nossas reivindicações, e de modo que agora
está dando uma repaginadazinha lá na casa justamente para esse evento, para essa data tão importante, né? Ele está com projetos interessantes. Espero que haja apoio do prefeito para poder viabilizar, conforme acho que eu estou sentindo que vai haver. Né? E para esse lançamento especificamente, já estou contando com o apoio cedendo o espaço da Casa Ziraldo, né? E para o coquetel e para uma exposição de umas molduras que vão ter de 120 caricaturas do Ziraldo, que vão fazer parte da decoração do ambiente para esse lançamento, entendeu? Sim. E então vai fazer uma repaginada na fachada lá e tal. Sim. Então vai ser um apoio bacana. Inclusive, ainda com o apoio da prefeitura, no sentido do espaço físico, da impressão dos trabalhos e dos troféus, é do 17º Salão Internacional do Humor de Caratinga, que vai ter o tema do Salão de Caratinga, vai ser, talvez eu vou esquecer diversidade, intolerância e diferenças. Ótimo. É um tema bem pertinente. É bem atual, né? E vai ter uma paralela do Ziraldo, que é justamente essa que vai estar na abertura, vai ter uma paralela no Casarão das Artes. Sim. O Salão de Humor vai acontecer dia 21 a 30 de novembro, entendeu? E também vai ter essa paralela que está dentro da programação de comemoração e homenagem aos 90 anos do Ziraldo. E isso aqui para participar também. Tá Participantes vendo? Assim, aí o Edra usou um termo seleto. Não é tão seleto, não, porque eu estou entre eles, mas está aqui. Entendeu? O Zé Horta vai dar só um aperitivo, não vou falar tudo, né? Mas do que ele escreveu aí? Eu escrevi pelo seguinte, eu tenho uma lembrança com o Ziraldo, digamos, afetiva, pelos meus pais. Que a primeira vez que eu vi o Ziraldo na televisão, meus pais falaram: esse moço é parente do Sr. Juquita aqui de Bom Jesus do Gado, Juquita Alves. Aí pegou essa ligação. E com o passar do tempo, eu tenho umas amigas, até hoje, frequentava a casa delas, pra gente ouvir som, eu falo isso aqui. E a irmã mais nova me achava parecido com o menino maluquinho. Já tinha essa? Eu tinha essa, ela me achava parecido. Não sei de onde ela tirou isso. Tanto é que com o passar do tempo ela até brincou, ela me deu esse livro de presente do menino maluquinho. Legal. Que eu narro aqui. Entendeu? Então essa... É difícil imaginar o Zé Horta tão quietinho agora. Mas nós temos aqui José Horta de menino maluquinho. Também tem tudo isso aqui. Bem caracterizados. Então foi isso, essa ligação. Então toda vez que o Ziraldo aparecia, meu pai, né, já falecido, Sr. Ju, que é a mãe também, Dona Cotita, saudosa, falava, o primo do Sr. Juquita ali. Então ficou essa ligação. Sr. Juquita Alves, né, que era um fotógrafo em Bom Jesus, bem conhecido, entendeu? Então ficou essa ligação. Até pai do Edson Horta, que você conhece, o Edson da rádio. Entendeu? Então é essa ligação que eu tenho. E coincidentemente, com o passar do tempo, uma menina me chamava, né, ela era criança, de menino maluquinho. Bacana, então você fala, legal. E assim cada um tem sua história. Então também nós temos a honra, né, desse seleto grupo. Sim. Do Alcides, da Vera, né? Então olha bem que eu consegui trazer a Vera também para esse Pois é, isso é uma conquista parte, com né? certeza. Eu também tenho uma historinha com o Ziraldo lá de 2002, não estou no livro ainda, mas na parte 2 eu entro. Temos 100 anos, né? 91, é verdade. Eu tinha 9 anos de idade. Meu pai trabalhava na Transmobília, ele fazia mudanças, e fez a mudança do Ziraldo um dia. E o Ziraldo presenteou meu pai com livros para mim e para os meus irmãos. Que legal. Autografou. É mesmo? E aí eu ganhei o livro da menina Nina. É um livro muito interessante, lindo. E que trata justamente daquele diálogo chato que às vezes o adulto tem que ter com a criança, explicar a morte. A história, ela perde a avó, que ela gostava muito, né? Uma história muito tocante. Então eu me lembro dessa. Então, esse livro é uma poesia, né? É um belo livro. Um livro assim, de conforto, né? De procurar entender um pouco, né? As razões para não chorar. As razões para não chorar. Muito bacana. É um belíssimo livro. Bem Ziraldo. Bem Ziraldo. Então a história é interessantíssima, né? É uma pena não ter pego esse transporte agora, né? É verdade. Porque, por isso que eu falo, cada um que teve oportunidade, você teve uma ligação bem direta, né? Mas tem pessoas que não teve, e justamente por isso não deixa de ser interessante, porque
Está o Ziraldo naquele universo tão distante, sim. mas tocou aquela pessoa de uma forma ou de outra, né? Todo mundo tem, né? Acaba tendo uma história. Eu sempre lembro dessa referência que meus pais faziam com o Sr. Juquita, que era de Bom Jesus. O primo do Sr. Juquita. Não esqueço disso. Bacana, Era sempre essa referência que meus pais usavam. Muito legal. São muitas histórias. São muitas histórias, muitas emoções, como diria o Robin. São tantas emoções. E assim como a Noemi, muitas pessoas quando deparam com isso ali, pô, também tão interessante, né? A pessoa vai lembrando. E olha, né? Você vê como é a situação aqui, né? A Noemi é de uma geração, eu sou de outra, e acaba tendo essa... Exatamente. Esse que é o interessante da coisa. Aí outra coisa, quando eu falo seleto, assim. Até o Flamengo está participando. Você vê que, o Flamengo está participando. Porque ele é flamenguista, né? Esse detalhe você já falou. Não precisa faltar, então. O jogo do Flamengo com ele. É torcedor de assistir um jogo, de xingar, de reclamar, de falar que o juiz está roubando. E quando ele estava lá, quando eu tive uma honra, prazer de estar autografando um livro do lado dele, né, que para mim já foi uma grande conquista na minha vida, porque o Ziraldo sempre foi muito atencioso com os leitores, né? Sim. Pode estar a filha que for. E às vezes a pessoa está na fila, aquele livro velhinho, antigo lá, ele dá a mesma atenção, não é pela venda em si, é pela obra mesmo do atendimento do leitor. Aí o telefone tocou, o netinho dele falou, vovô, o Flamengo fez um gol aqui. E eu assisti um jogo com ele, quando eu fui visitar no Rio, ele estava passando o jogo do Flamengo. Aí quando eu fotografei e postei na rede, acho que na época era do Orkut ainda. Aí o cara falou assim, mas o Flamengo tá perdendo esse jogo. Porque tava na TV, tava 2-1 pro Atlético Paranaense. Nossa, mãe. Aí eu falei assim, mas o Flamengo tá perdendo, mas o Vasco foi eliminado nesse dia. E foi o Vasco eliminado, foi aquele torcedor quis pular do Maracanã. Sim. O Vasco foi eliminado, cadê o segundo? Foi o Vasco que a gente tinha falado comigo. Perdeu a grande chance de ficar calado. Então tem uma carta aberta, não sei se tem de mostrar. Mas tá aqui, ó, uma mensagem do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Sim. E eu fiz o mascote aí, né? E aí eu mostrou a sede da Gávea, o Flamengo, tudo. Né? E aqui uma caricatura que eu fiz para agora, 2002, do Ziraldo, ao lado do escudão do Flamengo. Então, nesse livro, além dos depoimentos, Noemi e Zé Otto, também vem aqui, ó, Ziraldo e eu, a nossa história. Vem uma parte que fala justamente essa trajetória de fã completo, até chegar agora a nossa amizade. Bem completo, bem muito completo mesmo, para quem... São segunda-feira, Segunda-feira, Casa Ziraldo de Cultura. A partir das 20 horas? A partir das 20 horas, estão todos convidados, né? Perfeitamente. É bom reforçar que, eu não fui convidado. Hoje não existe mais o convite, né? Acabou essa formalidade. A gente lança, né? Sim, aí a porta é aberta. O próprio apoio da imprensa, na divulgação, né? Então lançou na rede social, lançou no diário, está convidado. Verdade. Isso aí. Já está lá quem, né? A lá prestigiar essa obra aí, como o Edra falou, né? Deu um trabalho do caramba, mas a satisfação dela está... Resultado. Deu resultado. E as pessoas também que, quando tiver acesso ao livro, eu acredito que vão gostar muito. Sim. E outra coisa que eu cito, que marcou, né, nesse artigo que eu escrevi, é que o Ziraldo falando de um verão, né... nos anos 80, que o Ziraldo fala até de uma música dos Beatles, né? Que a Penny Lane estava tocando no rádio do carro. Os pessoal são emocionantes. Obrigado. Até quando ele fala de futebol, dá vontade de chorar. Ele é poeta. Obrigado. Chorar tão ruim, Esse curso lá de emocional, aí você realmente viaja na maionese. O importante, o autor... Tem aquele negócio hoje de interagir, o cara começa a escrever, interagir, é o tipo de emoção que ele sentiu naquilo. Justamente, Aí você sente aquela emoção. Sim, sente aquela emoção. Muito legal. E o que as pessoas possam também sentir essa emoção. Porque, mudando completamente o assunto, eu vou falar uma coisa que é assim, nós fizemos uma matéria a respeito do Ira, né? Eu contei do show que eu fui e tal. Cara, recentemente o Nas tinha feito a declaração política. Os comentários foram todos políticos, parece que ninguém leu o texto. Exatamente, só vê que pum. Só veio coisa recente, coisa que nem no texto eu tinha citado. Eles falaram, mas a política, ele citou isso. Porque manifestou não sei o quê. Manifestou a favor desse ou daquele. Mas foi muito importante o que você falou, além do assunto em si, me renovou a esperança de te ver no lançamento. Foi no show do Ira. Pois é. Por que não vai no lançamento do Ira? Qual também é o Tá certo. Tá certo, vamos ver.
Agora colocou na parede. Agora colocou. Não, mas eu contei do show que eu fui anteriormente, esse último eu não fui, né? Mas agora você vai no lançamento. Vamos ver. Qualquer coisa, a Noemi está aqui, ela representa o grupo diário, né? Tá vendo? Mas representar os você é ótimo. Não representa o grupo diário. Mas então, a gente vai chegando ao final do nosso podcast. Vocês têm considerações finais aí? Então, eu quero agradecer, né, o espaço aqui para poder externar a realização desse trabalho, né? Mais uma vez reforçar a participação de todos, o apoio, né? De poder realizar mais esse sonho, né? E é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida, né? E cada um tem um pedacinho. Aí eu vou trazer de cada um esse pedacinho aqui. E acho que cada um também vai levar um pouco de mim, né, por essa situação. E também, para esse lançamento, agradecer a Prefeitura pelo espaço da Casa Geral de Cultura e a possibilidade de ter essa exposição que vai enriquecer esse cenário desse lançamento e contando com a presença dos amigos, né, dos que são admiradores do trabalho do Ziraldo. E por tabela, eu também tenho minha legiãozinha de fã também, que pode claro, pedir. É verdade. Entendeu? E para quem quiser adquirir o livro também? Então, a princípio, depois do lançamento, eu vou ver onde eu posso disponibilizar, né? E também comigo, né? Diretamente comigo, nas redes sociais, né? Ou no Face, ou no Instagram. Aí depois nós vamos ver a forma uma melhor forma de estar disponibilizando esses trabalhos para se não tiver essa forma, pode fazer contato conosco, já divulga aí, as pessoas do Brasil inteiro com certeza vão querer uma obra dessa. Beleza, muito obrigado. Muito bom. Zé Horta? Não, eu só posso agradecer de ter participado, né, desse livro que é tão importante, né, para a história aqui, até de Caratinga, que realça mais ainda o que é o Ziraldo. Né, eu só posso agradecer pelo convite que o Edra me fez. Nem sei, né, se eu tenho, né, gabarito para tal, né? Agradecer e comparecer. Não, vou deixar. Senão você vai rasgar essa parte aqui, não. Desconsidera essa parte. Muito bem, então a gente vai encerrando o nosso Diário Cast aqui, mostrando mais uma vez. Pega o seu, José. Vamos mostrar aqui o pessoal, ali na câmera. Livro muito bacana, Um Gênio de Caratinga. Então, para finalizar aqui, olha que frase bacana que eu tirei de uma entrevista que ele me concedeu, que foi publicada justamente no Diário de Caratinga. Voltar a Caratinga, a terra onde nasci e tive uma infância feliz, juro. Sempre é um grande momento na minha vida. Sério. Ziraldo Alves Pinto. Isso aí. Aí você coloca aqui Ziraldo e Caratinga, uma paixão recíproca. Sim. É isso aí. Muito bem. Então a gente vai encerrar aqui, mostrando o livro Ziraldo, Um Gênio de Caratinga, Edra e convidados. Você prestigiar aqui o Edra e também os escritores, nós temos um aqui que participou. Entre eles, eu, né? Quem diria? Vou reforçar. Não, então reforçar o convite. A Vera, né? E o Alcides, o Alcides, o casal. E é interessante que todos os representantes de todos os veículos de comunicação estão presentes também aqui. Que tem tudo a ver, Ziraldo, imprensa, né? Então está tudo realmente interligado. Isso aí. É isso aí. Então você que está nos acompanhando aí, continue em nossas redes sociais. Edra também está nas redes sociais. Isso. Aproveita aí já. Deixa o pessoal acompanhar você também. Está no Instagram, está no Facebook. Eu acho que é @cartunista Edra. Tá bastante fácil de achar. Acho que a Edra também você vai achar. Edra vai achar. Exatamente. E prestigiar aqui o lançamento, então, Ziraldo, Um Gênio de Caratinga. Continue conosco em nossas redes sociais.